Fala galera, a gente tá aqui com mais um convidado muito bom que vai trazer bastante informação pra gente. Esse cara ele trabalha como front-end hoje em dia aqui. Ele chegou na Alemanha sem emprego nenhum e eu não vou dar mais spoiler não, eu vou chamar ele pra falar um pouco mais pra gente. Então seja bem-vindo, Pablo. Fala galera, beleza? Bom, sou o Pablo, tenho 27 anos, estou na Alemanha aí já um ano e meio, morando em Berlim, trabalho aqui como dev front-end, é isso aí. Então obrigado, Pablo, por ter aceitado dedicar um pouco do seu tempo para falar aqui no canal. Tenho certeza que a gente vai ter dicas aí muito boas para quem está procurando um trabalho de front-end aqui na Alemanha. Fica até o final, a gente vai falar até sobre a média salarial aí de quanto que ganha um front-end aqui na Alemanha. Até rimou. Lembrando que o que o Pablo vai compartilhar aqui é a experiência pessoal dele, a gente espera muito que você consiga extrair essas dicas e conseguir o seu emprego também fora do Brasil e que no final daqui a gente consiga ter contribuído de alguma forma e ter ajudado você. Então, sem mais delongas, vamos começar um pouquinho aqui a falar sobre as perguntas, né? Pablo, você poderia falar um pouco pra gente como que foi que surgiu essa vontade de mudar e de morar fora do Brasil? Foi realmente assim, foi uma coisa muito por acaso, bem aleatória talvez. Estava planejando viajar com a minha esposa aqui para a Alemanha e nesse meio tempo eu estava tirando a cidadania alemã. A minha cidadania saiu e aí eu virei para minha esposa e falei, viu, e se a gente fosse para lá e não voltasse, né? E aí foi meio, a gente foi, né, na hora foi meio uma brincadeira, talvez até assim, mas a gente foi amadurecendo a ideia, juntou aí um pé de meia e tal, para poder ficar alguns meses aqui enquanto eu procurava emprego. Bom, no fim, terminei a faculdade, acabamos vindo para cá mesmo. Estamos aqui, tô morando aqui já há um ano e meio. É isso. E é isso. Para quem não tem essa oportunidade de tirar a cidadania, existe alguma possibilidade da pessoa conseguir também ir para a Alemanha sem emprego? Pelo que eu saiba, existe um visto para quem está procurando emprego. Especificamente para a área de TI, é bem tranquilo você conseguir esse visto, porque é uma profissão que eles têm uma lista de profissões que estão em falta aqui na Alemanha. No caso, tem esse visto para quem está procurando emprego, que são os 3 meses que você já pode ficar só de turista aqui, e daí tem 3 meses a mais que você pode ficar só procurando emprego. Então você tem 6 meses para achar um emprego, que eu acho que é tranquilo, é um tempo suficiente para quem é desenvolvedor achar um emprego. Porque desenvolvedor, né, queira ou não, são os profissionais mais buscados no mercado atualmente. Tem vaga para todo mundo, tá sobrando vaga, na verdade, no mercado. Boa, pô, que legal, hein? Eu não sabia dessa história de vir para procurar emprego. Como que foi, então, chegar aqui sem emprego e meter a cara aí, entregou o currículo de porta em porta? Como que foi? Então, eu, na verdade, comecei a preparação no Brasil, que foi, cara, comecei a ver como que faz um currículo, como que é uma entrevista de emprego na Alemanha, que vagas que tem lá, tal. Inclusive, se vocês quiserem depois, deixo aí os links onde eu procurei um monte de vaga para TI aqui na Alemanha. Foi muito assim, o primeiro passo foi adaptar o currículo, segundo passo, mandar o currículo para onde eu achasse que me encaixava melhor. Eu fiz até poucas entrevistas de emprego, acho que eu fiz só umas 4 entrevistas. Fui bem em 2, fui terrível em outras, cara, aquela entrevista que você sai e já sabe que deu tudo errado. Basicamente foi isso. Acabei achando um emprego aqui relativamente rápido, acho que foi em 2 meses morando aqui eu achei meu emprego. Mas bacana então, cara, que você teve uma preparação aí para, né, procurar emprego, preparar seu currículo e tudo mais. Você pode falar um pouquinho agora então sobre como que foi o processo seletivo? Então, cara, o processo seletivo me surpreendeu um pouco aqui, principalmente assim, porque eu fiz entrevista em empresas pequenas também. Cara, é muito louco porque várias vezes aconteceu de não ter o Code Challenge, que a gente tá super acostumado no Brasil, meio que a primeira etapa de qualquer entrevista para dev. Você faz talvez ali uma etapa pequenininha com RH, aí já te mandam a prova, você tem que fazer a prova e tal, não sei o quê. E aqui não, cara, aqui várias empresas, se você falar, eu programo em tal linguagem, eu faço assim, assim, assado e tal, e isso basta para eles. Vamos dizer, eles confiam na sua palavra de que, tá bom, se ele tá falando que sabe fazer, ele sabe fazer. Não necessariamente vai ter um teste ou uma prova que você realmente precise demonstrar aquele conhecimento. Uma coisa também que mudou, que eu achei diferente, é que na maior parte das entrevistas que eu fiz, a entrevista com o RH ou era depois
ou ela nem existia. Então, assim, a entrevista que eu fiz já era com pessoas técnicas da área, pessoas com quem você provavelmente vai estar trabalhando depois se você passar na entrevista. Então, de certa forma, é ali que eles querem, de fato, medir o seu conhecimento, medir o que você sabe. Enfim, a sua primeira entrevista já é técnica. Acho que essa foi a grande diferença. Realmente é um processo seletivo diferente, né? A gente está acostumado a fazer o Code Challenge e tal. Onde eu trabalho hoje na ShareNow também é assim, com o Code Challenge, e depois Code Review, e depois entrevistas mais técnicas ainda assim, para trocar uma ideia. Mas quando eu vim para a Alemanha também, cara, eu acho que eu fiz umas 16 entrevistas, foram muitas. Inclusive, se vocês quiserem saber a minha história de como que foi minha experiência, comenta aí. Voltando ao que eu tava falando, eu fiz umas 16 entrevistas, mais ou menos, e aqui eu passei, de fato, não teve Code Challenge, foi 2 conversas técnicas, onde os caras meio que confiaram, claro que eles viram meu currículo, viram meu LinkedIn, e eu parto do princípio que, assim, quanto mais informação você dá para a empresa, então meu LinkedIn é cheio de informação, meu currículo também era na época, eu tinha um portfólio, eu tinha um site de portfólio onde os caras clicavam no link, ia para os aplicativos onde eu já trabalhei, quanto mais informação eu dei para eles já sabiam mais de mim, então eu acredito que isso também ajudou bastante, né? Pro seu processo seletivo que você fez, qual parte você acha que foi mais crucial? Então, acho que o que pegou muito nessa parte da entrevista, cara, vamos dizer assim, como eles não têm o Code Challenge, muitas vezes não tem o Code Challenge, às vezes tem, é você provar que você sabe. Como que você prova que você sabe? É você dando detalhes dos projetos que você trabalhou, das funções que você teve na empresa. Fala, mano, usamos essa tecnologia, fizemos desse jeito, tomamos essas decisões por causa disso, disso e disso, tal. Eu acho que isso passa uma confiança pra eles que, tipo assim, tá, esse cara realmente fez o que ele tá falando que fez. Acho que isso é um grande diferencial. E assim, uma dica que eu recebi e eu sempre passo pra frente não é só a empresa que tá te escolhendo, você também tá escolhendo a empresa. Então, assim, numa entrevista, procura perguntar qual que vai ser minha função no dia a dia, o que eu vou estar fazendo todo dia, qual que é o plano de carreira aqui na empresa. Cara, faça perguntas que são relevantes para você, porque primeiro, é importante você saber isso antes de entrar numa empresa, mas o segundo mostra que você está interessado, mostra que você realmente quer saber mais dessa empresa, você não tá só buscando usar essa empresa como um trampolim para uma próxima, nem nada disso, entendeu? Pois é, cara, essa parte de escolher a empresa é uma dica muito importante, porque, por exemplo, eu queria sair do Brasil a todo custo, né, que era um sonho meu morar fora do Brasil. Então meio que eu falava, pra onde eu for, qualquer empresa que me chamar eu vou. Mas isso pode ser uma cilada, né? Eu dei sorte que a empresa que eu comecei a trabalhar aqui na Alemanha era uma empresa legal, mas pode ser uma cilada muito grande, né? Então falando um pouquinho aí sobre a comunicação, que você falou, tem que saber explicar qual tem que ser o nível de inglês de uma pessoa que tá procurando um emprego fora do Brasil. Cara, eu acho que assim, vamos lá, 2 coisas diferentes, né? Uma coisa é o inglês que você precisa para passar na entrevista e outra coisa é o inglês que você de fato precisa no dia a dia. Eu acho que assim, as empresas acabam exigindo um pouco mais do inglês de um candidato, especialmente porque você não fala alemão. Para você se comunicar com o pessoal aqui é inglês. Então assim, você tem que saber um pouco de inglês. Não dá para falar, você vai vir aqui, não fala nada e vai dar tudo certo. Mas assim, cara, depois que você entra também, o inglês dos alemães também é tudo quebrado, eles também erram um monte de palavra. Pior ainda quando eles começam a pôr palavra em alemão no meio da frase em inglês, você não entende nada do que eles estão falando e acontece bastante. E eu acho que assim, o brasileiro tem uma grande vantagem que a gente é um povo comunicativo, né? Em qualquer língua. E eu acho que isso acaba ajudando um pouco. Pois é, cara, eu também acho. O inglês não precisa ser perfeito, mas tem que ser um inglês suficiente para você conseguir, por exemplo, uma entrevista com a RH, eles vão perguntar qual que é o seu background e você tem que saber explicar ali, até de faculdade que você já fez, projetos que você já trabalhou. Uma dica minha aqui, legal, que eu fazia, era pelo menos pra entrevista do RH, cara, porque assim, no Brasil eu não conseguia praticar muito inglês. Eu aprendi inglês meio sozinho. Então, meu inglês, eu não falo que ele é um inglês perfeito até hoje. Então, o que eu fazia, na época que eu tava procurando vagas, eu criava um texto pra mim já, explicando as perguntas que eu sabia que o RH ia fazer. Mas era esforçado, eu já sabia me comunicar, sabia explicar tudo o que eles pediam. Acho até interessante que você mencionou, né, de tipo, você escrevia um texto ali, já se preparava. Falar assim,
cara, quais são as perguntas que eles podem fazer? Com certeza você tem pelo menos um colega que manja de inglês. Senta com o cara, meu, fala, mano, vamos fazer uma entrevista? Te paga uma cerveja enquanto a gente conversa ali. Não, pronto, cara, sabe? Você já vai mais tranquilo, você já vai mais confiante, já sabe como que tem que conversar e tal. Agora, é duro, você chega numa entrevista de emprego, nunca fez uma entrevista de emprego em inglês. Aí chega pra fazer a primeira, é complicado, é difícil. Então, acho que vale essa preparação. Pô, muito bacana, realmente. E tem algumas empresas que fazem isso, né? Provavelmente eu coloco o link aqui na descrição, o nome da empresa. E essa empresa, ela te dá consultoria, fazendo entrevistas com você em inglês, fazendo testes, meio que simulando como seria uma entrevista real. Então, você falou aí um pouco que você chegou aqui, né? Arrumou um emprego. Teve alguma entrevista que você foi rejeitado? Eu fiz 4 entrevistas de emprego, 2, assim, eu fui rejeitado, mas assim, eu saí da entrevista já sabendo que, cara, essa vaga não era pra mim, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, bate aquele desespero, você fala, putz, nunca vou conseguir achar um emprego, né, tal. Mas assim, eu acho que o principal, né, eu fui rejeitado, era uma vaga para desenvolvedor Android. Não sei nada de Android, e ainda assim eu decidi aplicar, porque na época, sei lá, a empresa parecia legal e tava querendo emprego, né. Foi um erro, na verdade, foi um erro, porque assim, cara, eu perdi meu tempo, eles perderam o tempo deles fazendo a entrevista, não é legal, porque assim, cara, primeira pergunta que eles fizeram, como que você faz, não sei o que no Android, eu tipo, tá, não sei, nunca fiz isso. Nunca fiz aquele outro. Nunca fiz não sei o que. Nem sempre você precisa preencher todos os requisitos da vaga. Mas, cara, que seja uma vaga na sua área, que seja uma vaga, assim, de uma coisa que você tem um certo conhecimento. Então isso aí foi um erro bem, assim, grotesco que eu cometi, não recomendo ninguém cometer, que é justamente aquela coisa de, cara, eu quero trabalhar, vou trabalhar em qualquer lugar, vou me candidatar a qualquer vaga, e não é bem por aí, eu acho. A outra entrevista que eu fiz e que eu mandei mal também, eu não soube me comunicar com as pessoas, mesmo porque foi a primeira entrevista que eu fiz aqui na Alemanha, foi por videoconferência. Minha internet estava horrível naquele dia, e isso não colaborou, mas não foi por isso que eu não passei. Eu não passei porque realmente não soube me expressar, não soube explicar para eles quais eram as minhas habilidades. Uma coisa que você tem que estar sempre pensando é, a empresa está te contratando porque ela tem uma necessidade, porque ela tem um problema. Então você tem que estar lá pensando, cara, qual é o problema que eu estou resolvendo na empresa? Estou me candidatando para essa vaga? O que eu estou agregando de valor? E justamente nessa entrevista eu acho que eu falhei em mostrar qual seria o valor que eu ia agregar para a empresa, qual eram minhas habilidades e por que as minhas habilidades eram melhores ou mais importantes do que a dos outros candidatos. Né? Quando você preenche uma aplicação, principalmente internacional, tem aquela famosa cover letter, né? Que você tem que explicar para a empresa o porquê que a empresa tem que te contratar, qual seria o seu fit na empresa, né? Então, quanto mais assertivo você for na vaga, quanto mais informação você tratar aquela vaga com carinho, assim, mais chance você tem de passar, né? Eu acho que isso aí é o básico mesmo, né? Você realmente tá indo atrás ali das vagas que você tem um certo conhecimento e tal. E uma outra coisa que eu acho importante é você não tentar mentir em entrevista de emprego. Cara, você não sabe como faz uma coisa? Fala, eu não sei, não conheço essa tecnologia. O cara que tá te entrevistando, ele não espera que você saiba tudo. Ele espera que você saiba o básico e que você seja, vamos dizer assim, motivado o suficiente para aprender o resto. Vamos entrar então um pouquinho no tema mercado de trabalho. Eu queria saber um pouco do nível técnico que você vê dos programadores aqui em Berlim. Nível técnico deles é legal, eles geralmente, quando fazem um programa, eles se dedicam para fazer o programa direitinho e tal, fazer tudo certo, mas eles têm uma resistência muito grande a mudanças. Eu trabalhava no Brasil, trampo front-end e tal, já estava acostumado a trabalhar com React, com Angular, com Vue. Cara, cheguei aqui ano passado, tá? Não vão pensar que cheguei aqui há 20 anos, não, cheguei aqui ano passado. E era aquele jQuery, aquelas tabelinhas, design do website, você falava, cara, é 1990, e isso é muito engraçado, é uma diferença cultural mesmo entre o brasileiro e o alemão, que o alemão é muito mais resistente à mudança, muito mais tradicionalista, assim, e tal. Então, assim, cara, no Brasil, se eu sofria um pouco que o meu chefe chegava pra mim e falava, não, tem uma biblioteca nova, a gente tem que usar, porque vai fazer marketing com isso, não sei o quê. Aqui não, cara, aqui sou eu que chego no meu chefe e falo, não, cara, a gente tem que usar essa biblioteca que é mais fácil, que vai facilitar o desenvolvimento, vai ficar mais legal. Falo, cara, tem que mudar o visual do site, ficar mais bonitinho, ficar mais atual e tal, não sei o quê. Isso é muito legal, cara, porque, assim, é uma diferença cultural
que acaba se estendendo para o código dos caras. Mas venha preparado para lidar com alguns sistemas um pouco mais ultrapassados. A próxima pergunta que eu quero fazer para você é quais são as tendências que você vê, não só que você vê aí no seu trabalho, mas talvez por um LinkedIn, as vagas que você vê. Quando eu digo tendências, eu digo tipo de biblioteca, de linguagem que você está vendo para o pessoal de front-end. Sim, front-end, acho que na Alemanha e assim como no mundo inteiro, o que mais tem vaga hoje em dia é o React. Atualmente, assim, na minha experiência, é a plataforma que tem dominado o mercado, né, a tecnologia do Facebook, e eles, assim, exigem muito isso, e cada vez mais, junto com isso, vem a programação reativa, que é o RxJS. É uma tendência que vem vindo já há algum tempo. No Brasil a gente já usa até há algum tempo. Aqui é uma coisa que está chegando agora, mas que a maior parte das vagas que abrem é para o cara que já sabe. Porque eles estão querendo se modernizar nesse sentido. Assim, eu acho que o React, o Angular e o Vue tem bastante vaga para qualquer um dos três. Acho que nessa ordem, React em primeiro lugar, Angular em segundo e Vue em terceiro. Mas uma coisa que eu acho interessante, eles até então, eles ligam um pouco para design, eles não ligam muito se o website está muito bonito, tem que estar funcional. Essa concepção deles está mudando agora. Eles estão trazendo muito web developer de fora, que já tem uma experiência de trabalhar com websites mais modernos, websites mais bonitos e tal, e você acaba fazendo um pouco ali o papel do designer, porque você é teoricamente o único cara que vai saber um pouco mais, porque os alemães mesmo, eles preferem ali a funcionalidade antes da forma. O web developer já tinha que saber o HTML, o CSS, o JavaScript, isso é dado, você tem que saber e ponto final. Eu não digo que você tem que saber os três, mas você tem que saber um dos três, que é React, Vue e Angular. Você tem que saber um deles. Antes de falar sobre salário, eu quero que você, programador front-end, que quer ver um pouquinho mais de conteúdo de front-end, escreva aí nos comentários e peça para o Pablo, e que provavelmente só está esperando você pedir para ele gerar conteúdo de front-end aqui no canal Dev Vai Longe. Pede aí e vamos lá. Então agora chegou a pergunta, hein? Qual que é a média de salário para um programador júnior, mid, que é o pleno do Brasil, e um sênior de front-end? Então, cara, inclusive eu até dei uma pesquisada mesmo antes de vir aqui falar com vocês. O salário varia muito, claro, como em todo lugar do mundo. Você está numa empresa pequena, você tem uma empresa maior e tal. Mas o salário aqui, um salário de front-end, para quem está começando, 42 mil por ano, euros, é esperado. É aquele cara que, tipo, se formou agora, sabe um pouquinho e tal, tá começando, 42 mil euros por ano, é esperado. É o desenvolvedor mid e tal, o cara que já tem um nível um pouco melhor, já programa, sabe se virar, o salário dele geralmente costuma girar em torno de 53 mil euros por ano, sempre por ano. Aqui o salário é sempre medido por ano. O salário de um desenvolvedor sênior chega até ali a uns 62 mil, talvez 63 mil, mas aí você tem que começar a fazer aquela famosa transição que acho que todos os programadores passam por isso, que é quando você para de programar e começa a liderar a equipe. O salário de um desenvolvedor então vai aí de 40 mil, vamos falar 40 mil, até uns 60, 62, 63 mil por ano. O imposto aqui na Alemanha, eu acho que gira em torno do que? Uns 35%, Rock? Que bom que você me perguntou. Acho que primeiro, né, a gente está falando uma estimativa de valor aqui que depende muito do seu custo de vida. Depende se você vem com família, com filhos. Então vale a pena, se você está procurando para a Alemanha, a gente te deu uma base mais ou menos de qual que é o salário e vale a pena você ir atrás de saber qual que é o seu imposto, porque aqui na Alemanha, né, tem vários tipos de imposto para quem é casado, solteiro, para quem é viúvo. Então essa parte não está relacionada à carreira. A gente está te dando uma informação de número. Primeiro, a data que a gente está passando hoje, né? A data que você está assistindo esse vídeo, talvez não é a data de hoje que a gente está filmando, né? Então vê aí a data da publicação do vídeo para ver se é a mesma data para bater aí o valor. E segundo, o seu custo de vida, né? Se você é uma pessoa que gosta de gastar muito, não sei o que, vale a pena você dar uma olhada se esses valores são interessantes para você. Isso aí. E realmente, igual você falou, isso é bom pontuar. Aqui na Alemanha tem muitas categorias de imposto, cada um se enquadra em uma bem específica, paga seguro-saúde, paga... Enfim, tem muitos custos aí, mas dá para viver legal, é um salário bom, é um salário que você vai poder, assim, se virar bem. Eu gostaria de agradecer o Pablo por esse momento que ele dedicou a nós, do canal Dev Vai Longe. Muito obrigado, Pablo. Tenho certeza que a gente vai ajudar algum dev aí longe com essa entrevista. Você quer passar algum recado para quem está assistindo a gente?
Cara, agradeço muito a oportunidade aí de estar conversando com o pessoal, estar conversando com você, sempre um prazer. E assim, se tem uma mensagem que eu posso passar para quem tá querendo ir para fora, não necessariamente para a Alemanha, cara, se prepare, pague o preço, porque eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que é legal. É isso aí. Valeu, galera. Fico feliz de vocês terem assistido aí até o final. Se inscrevam e compartilhem. Muito bom, muito bom. Eu vou falar isso agora. Pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, vai ter muito mais, outras tecnologias também, então por isso você tem que ativar o sininho para receber as notificações. O Twitter dele vai estar aí para quem quiser entrar em contato com ele e perguntar alguma outra coisa, eu tenho certeza que ele vai estar aberto aí a responder, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, um abraço, não esquece de curtir e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!